temos para esperar. Devo informá-los que a partir deste momento está sendo gravado. Enquanto nós vamos aguardando o restante do pessoal chegar, vamos resolver os exercícios do livro da unidade 3. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar antes da gente avançar aí para a unidade 4. Ok? Ok. Ok. Os exercícios é para enviar para o senhor ou é para deixar com a gente mesmo? Não, é mais para vocês me tirarem dúvida. Não precisa enviar. Eu vou passar uma lista à parte para vocês me enviarem. Ok? Tá bom. Ok. Ok. Professor, as atividades da unidade 3 é das 3 sessões do livro? Sim, Ah, tá. das 3 sessões. Que aí a gente vai ver se surge alguma dúvida e tal. E eu vou fazer mais uma lista aí para vocês sobre esses assuntos de análise de risco aí antes da gente avançar aí para a unidade 4. Enquanto isso, eu vou aguardando aí ver se chegam mais colegas.
Disney, me ouve? Caso esteja sem microfone, pode responder no WhatsApp. Eu pedi para resolver os exercícios da unidade 3 de todas as 3 sessões, tá? Do livro. Enquanto a gente aguarda um pouco mais aí a aderência. Qualquer dúvida pode chamar no grupo quem estiver sem microfone.
Pessoal, nesses exercícios eu vou abordar um pouquinho de PMBOK, mas eu vou deixar que vocês façam um pouco, mas eu vou tirar as dúvidas de vocês também. É só para vocês sentirem, por exemplo, como que isso é cobrado em um concurso, entendeu? Então aí vocês tentam fazer, mas eu vou auxiliá-los, tá? Qual a página do livro, professor? Página 153. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Ó, página 140. Não sei se vocês estão vendo. 139. Pra mim não tá aparecendo. Vai Agora aparecer. apareceu. O primeiro está na página 125, na 139 e na 153. Essas são as páginas dos exercícios, tá? Ok, obrigado. Professor, qual que é as páginas mesmo? Desculpa, não vi. 125, 139 e 153. Acho que tá certo. Então, já fiz. Aí nós teremos aula presencial, correto? Oi? Tudo indica que na semana que vem teremos aula presencial, é isso mesmo? Falaram para vocês também? Dia 18, né? Semana que vem já? Já. Vá. É. Então se não mudar Dia nada, né? 19, né? É dia 19. Se não houver nenhum outro decreto, né? Sim. É.
Vocês vão poder se conhecer novamente, que vocês já até esqueceram, né? Todo mundo de máscara, álcool gel. Na sala vai intercalar os alunos? Não sei, alguma coisa deve ser feito, né? Eu não sei exatamente como. Imagino que tenha que fazer assim uma intercalação, manter uma distância, né? Porque a gente não pode abusar, né? Eu sempre digo, todos vamos ter que pegar esse negócio, mas e temos que fazer nossa parte. Verdade. Hoje eu fui finalmente pegar minha CNH que venceu no meio essa pandemia, ou sei lá. Venceu? Parabéns, professor. Em primeiro lugar? Não, venceu validade mesmo. Parabéns nada, cara. Gastar dinheiro. Professor, mas tem não sei se é um decreto, não lembro o que é certinho o regulamento, mas tem uma data, eu acho que é dia 19 de fevereiro em diante. Teve um É, documento que quem venceu a CNH nesse período até hoje não tem é uma problema. resolução 185 do CONTRAN. Eu tinha pesquisado sobre ela, porque eu falei, a minha venceu dia 3 de março. Então eu tinha até o dia 3 de abril para renovar. E aí eu estava na correria, foi, e aí deu dia 18 e fechou tudo. Aí eu peguei, fui lá e dei andamento, normal, né? Antes do dia 3 de abril, eu fui lá, paguei as taxas e dei início no processo. Só que eu não consegui agendar o médico. Aí sem o médico não tinha, sem o exame médico não tinha como eu fazer. Aí eu fui atrás para ver, porque eu precisava viajar. Falei, como que eu vou viajar sem CNH, né? De alguma coisa deve ter sido suspensa, algum prazo. Aí eu achei a resolução aí. E eu acho que ontem eu recebi um vídeo da PRF É esclarecendo isso exatamente aí. esse vídeo aí que eu vi. É, né? Mas a outra coisa que eu tinha que resolver é minha situação eleitoral. Que eu voto em outra cidade. E lá teve Aí, uma eleição fora de época. Aí nessa eleição fora de época eu não votei e nem justifiquei, né? Porque só estava tendo eleição lá. Mas eu verifiquei lá no site do TRE, eu não estou. Minha situação está regular. Falei, então se está regular, tá bom. Mas eu não fiz, por exemplo, biometria ainda, né? Vocês já fizeram a biometria? Eu já. Vem eu já pra fiz. biometria, vem, não pode faltar ninguém. Então tá, né? Quando eu, quando eu fiz o meu título, eu já fiz com a biometria. Que bom, vocês são novinhos. Eu já tô velho.
Já chegou nos 40, professor? Tô caminhando a passos largos. Dia 19 de dezembro. 40, 19 de dezembro? É. Caraca. Agorinha. Esses dias atrás. Oi? O, É como se fosse esses dias atrás, estava com 20 e pouco e hoje já o chegando. Lucas já vai fazer 30 já. Pô. Só pela cara, né? Fora o documento. Então. Porque assim, a gente até os 18 é aquela pressa, né? Tirar CNH, não sei o que, poder dirigir, não sei o que tem. Aí chega lá, eu mesmo. Cheguei nos 18, aí eu passei no vestibular, tive que vir embora pra cá. Não consegui fazer a CNH lá. E aí eu só fui conseguir fazer aqui depois de formado, quando eu já estava trabalhando com 25 anos. E dirijo, acho que desde os 9 anos de idade, sei lá. É, eu vou considerar trator desde os 7. Aí carro comecei a pegar com 9, mas com 12 eu já dirigia bem assim na estrada e tal. Estrada assim, estrada de terra, não é chácara, né? Aham, bacana. Mas aí fui tirar a habilitação com 25 anos. Então, assim, for ver, sei lá, segunda, terceira vez que vence minha habilitação. Aí quando eu fui fazer, o instrutor perguntou se eu sabia dirigir, né? Primeira aula. Falei, eu sei, mas faz de conta que eu não sei. Me ensina aí do jeito certo, sem os vícios, porque às vezes a gente já traz alguns vícios, né? Isso é verdade. Mas foi tranquilo até. Ah, você tá acostumado a dirigir? Não, não. Eu tenho mais hora de volante que urubu de voo, né? Eu aprendi cedo também a dirigir trator na fazenda que meu tio trabalha. Aí tirei CNH com 18. Eu não consegui tirar com 18, não. Tirei mais tarde.
Só um instante, pessoal. Já retornei. Por enquanto tá tranquilo aí? Eu terminei já, professor. Né? Só fiquei na dúvida da última. Da última. Da 3 da sessão 3.
Já vamos dar uma olhada.
Pessoal, tudo tranquilo aí? Tudo certo. Sim. Tranquilo. É esse aqui que você ficou na dúvida? Isso, esse daí, professor. Uhum. É que eu não lembro desses, desses itens. Ela está com nomenclatura diferente, né? Eu acredito que sim. Vamos pegar aqui o... Aqui, ó. Planejar, organizar, monitorar e avaliar, entregar e suportar, adquirir e implementar. Então o 3 é, o 4 também. A princípio o 1. E quem seria o outro? Adquirir e implementar. E o 2, acho, né? Uhum. E o 2. Então seria 1, 2, 3 e 4, né? É a letra A, né? Isso, letra A. Uhum. Mas essa nomenclatura aí, deixa eu ver se no texto nós temos, eu acho que ela tá um pouco diferente, né? Da nossa nomenclatura. Mas se eu for cobrar isso na prova aí, eu já devo tranquilizá-los, tá? De que eu cobrarei com essas iniciais aqui, tá? Tranquilo? Aham, tranquilo. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Acho que não. Ah, achei que na página 145 do livro, ou 147 do PDF, ele coloca essas siglas. Planejar e Pegar aqui. organizar, APO. Aí ele coloca como construir, adquirir, implementar, BAI, Aham. entregar, serviço de suporte, DSS, monitorar, avaliar e analisar, MEA. MEA. 147, né? 147 do PDF. Ali no finalzinho da página. Aqui. Uhum. Construir é o build, né? É fazer.
Entregar e suportar. Monitorar, avaliar e analisar. Ele está um pouco mais complexo, né? É do COBIT 5. Esse aqui, se eu não me engano, é o mapeamento do COBIT. Não, é do 5 mesmo. Uhum. É a versão 5. E da parte de risco, por enquanto foi tranquilo? Tranquilo. Também achei tranquilo. Que bom. Tô tranquilo. Beleza. Que continue assim, né? Sim.
Bom, sobre as métricas aí que nós já falamos um pouco, eu vou encaminhar para vocês aí logo mais a lista de exercícios. Vai ter um pouco de PMBOK, de análise de risco. Eu vou passar um negócio aí para vocês irem assimilando. O que vocês entendem como indicador, como métrica em TI? Seria algo que dê para identificar uma situação? Também. Vamos pensar dentro da nossa disciplina, o que é uma métrica para vocês? Uma métrica necessária. Algo que daria para mensurar, para medir, como por exemplo os Isso. riscos. Uhum. E o que a gente. Como a gente mede os alunos? Pelas notas ou Pelas pela notas. participação? Então, isso são métricas, né? Correto? Correto. Então, e o que indica se para vocês, se vocês têm que melhorar ou se tá bom? As notas, acho. As pontuações? Uhum. A Quanto, pontuação, a média é 7, né? Então tem que chegar nesse objetivo, no mínimo, né? isso. E quantos pontos vocês têm que fazer atualmente? Os pontos, a média acho que é 7.000 pontos. Mínimo 7.000. Uhum. Um total de 14, né? Correto? Acho que sim. Acho Uhum. que sim, mas eu acho que não tem aquele negócio de depender da matéria também. Depende da matéria, Tem. né? Tem algumas matérias que não, se eu não me engano, não Tem são umas até que é 14. 12.000, outras que é 14. É. Isso. E tem uma outra situação. Vocês têm um mínimo para conseguir de nota nas avaliações. Vocês sabem disso, né? Uhum. Quanto que é? Aí depende de matéria também. Algumas são 2.500, tem outras que são Isso. 1.500. 1.500. O que mais? Tudo isso aí nós podemos dizer então que são métricas, são indicadores de desempenho? Ah, ou não? O que Sim. vocês acham? Eu acho que indicador de desempenho não seria bem a palavra. Não tenho certeza, mas eu acredito que não. Não? E o que seriam então essas pontuações para vocês?
Hum? Que você não concorda que é indicador de desempenho? O que você acha que seriam essas pontuações? Limites, metas a serem alcançadas, por exemplo, é isso? Seria algo assim. Uhum. Bom, então nós temos aí nessa página que vocês estão vendo, na página 160, indicadores de desempenho em TI, que pode ser dividida em diversos aspectos, né? Seja de desenvolvimento, de infraestrutura e de service desk. O risco de TI é um quadro baseado em um conjunto de princípios orientados para o gerenciamento efetivo de riscos. É um framework que complementa o COBIT, tá? Esse risco de TI. É uma estrutura abrangente para governança e controle de soluções e serviços baseados com base no negócio e base na TI, tá? E o COBIT, ele fornece um conjunto de controles para que nós possamos mitigar os riscos de TI. O risco de TI, que é outra ferramenta, né? A ferramenta risco que ele chama aí de Risk IT, fornece uma estrutura para que as empresas identifiquem, governem e gerenciem o risco de TI. Ou seja, simplificando isso aí, né? O COBIT fornece os meios para gerenciar o risco e a IT Risk, ela fornece os fins, tá? Bom, sobre os indicadores aí para governança, as empresas precisam mensurar seus resultados. Então, essas pontuações para vocês seriam indicadores de governança, né? Vocês estão mensurando o aproveitamento de vocês nas disciplinas. E aí, de acordo com o tipo da disciplina, vocês têm uma pontuação máxima a atingir, seja 12.000 ou seja 14.000. Aí tem um requisito mínimo para a prova, pode ser 1.500 ou pode ser 2.500, depende do tipo da disciplina, certo? Então esses aí seriam como se fossem os indicadores para governança. Então, dentro desse contexto de indicador para governança, as empresas elas necessitam mensurar os resultados, principalmente comparar o que foi planejado com o que foi realizado, com o que realmente foi executado, né? A medição desses resultados, ela necessita que sejam definidos períodos, ou seja, tem que ter início e fim, né? Ou ainda, a cada quanto tempo, né, é necessário você conferir aquela informação diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestral, trimestral, semestral e assim por diante, tá? Um modelo que é baseado, que é utilizado, na verdade, para a definição dos indicadores de desempenho é o BSC. Alguns frameworks, né, para governança sugerem o BSC para que os indicadores sejam usados como linha de base, né? E assim, utilizando, né, as 4 perspectivas. Então, a perspectiva financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Financeira envolve questões, indicadores orçamentários, financeiros, né? A do cliente envolve indicadores sobre o mercado e segmento nos quais a empresa está competindo, né? O atendimento ao cliente é trazido em medidas específicas sobre o critério de qualidade, custo, garantias, bem como a questão da satisfação do cliente, né? Aí, além da satisfação do cliente, a gente tem que se preocupar aí
na captação e na fidelização. Então, assim, você tem que buscar por novos clientes, você tem que manter os que você tem e prestar um serviço de qualidade para que eles se tornem fidelizados à sua empresa. E aí você tem que levar também em consideração a algumas técnicas para você atrair os clientes antigos, que por algum motivo deixaram de ser cliente ou pararam de comprar, mas que ainda não é que eles deixaram de consumir o serviço da sua empresa e foram consumir de outra empresa, mas que eles simplesmente pararam de consumir aquele serviço. Então você também tem que levar em consideração mecanismos. Tem até uma gerência do ITIL, né, que se chama gerenciamento de relacionamento com o cliente, que é para você ir atrás desse cliente que deixou de consumir o serviço, certo? Na perspectiva de processo interno, você vai envolver indicadores que vai medir, né, que vai mensurar o desempenho dos processos nos quais a empresa necessita, né, alcançar excelência. Para quê? Porque ela proporciona os resultados financeiros e encante os clientes. Na perspectiva do aprendizado e do crescimento, aqui é levado em consideração o capital humano. Por isso, traz indicadores que permitem o alcance dos objetivos pretendidos nas outras 3 perspectivas anteriores, né? Com foco em investimento nas pessoas para aprendizado e crescimento, tá? Aí tem as perspectivas aí, ó, da financeira, a parte finança, né? Para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas? A parte de processos internos, né? Para satisfazermos nossos acionistas e clientes. E quais processos de negócio devemos alcançar a excelência? A parte do aprendizado e do crescimento, né? Para alcançarmos nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar? E por fim, na parte do cliente, para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes? Então essas são as perspectivas do BSC, tá? Bom, para aplicar esse rapazinho aí na TI, o que esse rapazinho aí na TI, o que precisa, né? Trabalhar o alinhamento da TI às estratégias do negócio, sem. Aí ele diz também que agora, no mundo dos negócios, a avaliação financeira deixou de ser suficiente. Então, na TI também, não é só o financeiro que você tem que analisar. Você tem que avaliar outras variáveis, outras questões. Tá? Assim, avaliar os resultados e a taxa de retorno de investimento, entre outros indicadores, não era mais suficiente. Dessa forma, a avaliação de TI foi sendo modificada com o passar do tempo e assumiu as 4 perspectivas do BSC como direcionadoras de uma avaliação de desempenho. Aí o autor, aí, em 1999, né, sugeriu o quê? Que a perspectiva tenha seu nome alterado para melhor atender a necessidade de TI e fique da seguinte maneira: contribuição para o negócio da empresa, eficiência operacional, usuário, novas tecnologias e financeira. O primeiro aspecto, que é a contribuição para o negócio da empresa, deve-se aliar os objetivos da TI com a missão e os objetivos da organização, da empresa, né? No aspecto eficiência operacional, tem que avaliar a TI como pode ser
utilizada para melhorar os processos e projetos dentro da organização. A parte de usuários tem que definir como irá acontecer as relações da TI com os usuários internos e externos, para que a TI consiga atender a necessidade destes, tá? A parte de novas tecnologias tem que viabilizar o aproveitamento das tecnologias de mercado para trazer, para que se adapte à realidade da organização, tá? E por fim, o aspecto financeiro, que deve focar no quanto as iniciativas de TI vão trazer, né, vão agregar valor à organização, beleza? Tranquilo? As métricas, né, elas devem ser possíveis de medir, fáceis de compreender e exista a possibilidade de coleta de dado no momento desejado. Então, isso aí tem que ser primordial para você elaborar uma métrica, tá? Então, as métricas de TI são aquelas que contribuem para avaliar os processos de TI executados da forma que se encontram. E eles vão auxiliar na realização dos objetivos organizacionais. Esses indicadores determinam se as atividades de TI são boas ou não. Por meio de tais indicadores, é possível, né, avaliar o quanto a TI está contribuindo para o desempenho dentro do contexto organizacional. Organizacional, tá? Elas serão utilizadas, essas métricas também, para que nós consigamos determinar, né, definir a eficiência e eficácia com que os processos de TI estão trabalhando, tá? Assim, nós conseguimos fazer com que a TI mostre o seu verdadeiro valor aos stakeholders, aos acionistas, às partes interessadas, né, da organização. Então, para que a TI consiga demonstrar isso, é necessário que se demonstre através de indicadores relevantes e de, como foi dito anteriormente, de fácil entendimento, ok? Bom, pessoal, por que a gente fala tanto isso aí e tal? Por que existe essa disciplina de governança de TI dentro do curso de ciência da computação? Vocês têm uma ideia aí do contexto geral disso aí? Dentro do mundo dos negócios, dentro de como isso se insere dentro da organização? Sim, não, talvez. Em que quesito o senhor diz? Não, como que isso aí se enquadra dentro da organização? Essa questão de governança de TI, todas as coisas que nós estamos estudando aí. Que personagem da computação seria Um gestor, a no caso. pessoa dentro... Hã? Um gestor? Oi? Um gestor. Um gestor. E assim, aí eu faço outra pergunta. Se você fosse o gestor de uma grande organização, de uma grande empresa, você conseguiria demonstrar o que a TI faz para a diretoria? É uma tarefa fácil isso? Não. É bem complexo. Eu costumo dizer, né, que a TI a gente acaba como que é? Botando um ovo de avestruz sem cacarejar. Às vezes sem sequer conseguir explicar o porquê foi botado aquele ovo de avestruz, entendeu? E aí a gente vê outras áreas dentro da organização que bota um ovo de codorna lá, mas consegue cacarejar, entendeu? E aí, quem vai ser mais lembrado?
Por exemplo, fez uma campanha de publicidade ali que levou menos tempo do que um baita sistema que foi desenvolvido pela área de TI. Mas o marketing consegue vender o peixe mais do que o gestor de TI. E aí? Não é uma situação que costuma acontecer com certa frequência no mundo real? Uhum. Então é por isso que a gente tenta elaborar essas métricas. Vocês na condição de gestores, né? De uma grande multinacional, vocês têm que saber vender o peixe, têm que saber demonstrar através de números. Por quê? É uma coisa que eu aprendi no exército. Contra números não tem argumento, tá? Então, demonstrou através de número, numericamente, você consegue um bom embasamento para qualquer que seja a demanda ou para qualquer que seja a sua necessidade de demonstração, tá? Tranquilo até aí? Bom, Tranquilo. Tranquilo. quando vocês forem gestores, vocês vão aprender a vender o peixe. Aí eu vou me ausentar um pouquinho e vou deixar uma pergunta para vocês. Questão de escrita é importante para uma pessoa da área formada em ciência da computação escrever bem? Qualquer Sim. área. Hã? Qualquer área. Qualquer área. O que vocês acham? Eu também. Em tudo quanto é lugar. Hã? Vou deixar outra pergunta. Questão de legislação, é só a área de direito ou a TI tem que estar antenada também? A TI tem que estar antenada também. Principalmente nessas questões aí agora da LGPD, mas das normas, né? E aí você tem que estudar para você alinhar a TI com os objetivos do negócio, você tem que estudar não só as normas, por exemplo, a LGPD, que está diretamente, vamos dizer assim, interligada com a TI, mas você tem que estudar as legislações específicas de cada negócio. Entendeu? Sim. Para que a TI esteja alinhado aos objetivos do negócio. Vou dar um exemplo. A LGPD veio e ela fala algumas recomendações. Beleza. Mas a faculdade, por exemplo, ela tem as normas específicas determinadas pelo MEC. Principalmente quanto à retenção de dados. Então, assim, confidencial 5 anos, secreto 10 anos, ultra secreto 15, 20 anos. Isso aí são vamos dizer assim, ao tempo, né, indicado por lei para dados, por exemplo, da ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência. Só que, pois não? Não, nada não, professor. Já até imaginei o que é. Agora, no caso, por exemplo, de uma instituição de ensino, tem umas normas específicas do MEC acerca da temporalidade de manutenção das informações, por exemplo, do histórico escolar de vocês. Vocês têm ideia de quantos anos tem que ser guardado isso aí? Para sempre? Hã? Para sempre? Quase isso. Salvo engano, são 90 anos. Olha aí, Eita. que absurdo. E quem vive 110 anos, professor?
e Ai, precisar dessa informação. então, você não vai viver, né? Eu Mas que vou. seu neto pode querer saber do seu histórico escolar, por Já tenho algum aí motivo, 200 milhões entendeu? de anos. Oi? Eu já tenho 200 milhões de anos. Então, mas o seu neto pode querer ver seu histórico, entendeu? Por algum motivo, em algum momento, ele precisou do seu histórico. Aí ele vai lá, solicita a instituição de ensino, tem que ter aquilo lá. Complicado, né? Imagina a quantidade de armazenamento em nuvem, de arquivos, se for armazenar em papel, o espaço físico. Então, são questões assim que não são simples de ser tratada pela organização. Vocês concordam? É, Aí você pode pensar, mas não tem nada a ver com isso. Isso aí é relacionado ao departamento de educação da instituição, a parte de arquivo, etc. Não, a TI tem a ver. A TI acaba tendo que se meter em quase tudo. Ou pelo menos não é se meter, mas tem que acabar entendendo um pouco de tudo, para que ela consiga alinhar os objetivos dela com os objetivos da organização. Beleza? beleza. Eu vou me ausentar só um instantinho e já retorno, tá? Professor, Ok. Sim. pô, tá tendo bastante relâmpago aqui, eu vou ter que desligar tudo aqui. Senão depois aí não dá pra assistir mais nenhuma aula, não. Você tá em que lado da cidade? Eu tô em Aquidauana. Ah, você tá aqui da Wanda. Ah, é. Ele vai ter que colocar as coisas tudo pra cima, assim, da mesa, sabe? Senão alaga. Aqui o jacaré já tá entrando nas casas já. O que é que tá entrando? O jacaré, tô brincando. Não, mas tempestade que tá difícil, Tá bom. tá bom? Aí É, ué, eu não posso fazer nada. Porque o que não tem acabou de cair remédio, aqui. Não tem remediado remédio. está. Tá bom? Boa noite Tá pra todo bom. mundo aí. Boa noite. Valeu. Eu já retorno, tá? Ok. Ok.
foi embora? O pessoal foi embora? Só ficou vocês dois? Acho que sim. Ai, O pessoal resolveu dar um perdido? Então. Bom, essa parte das métricas aí eu vou ter que falar de novo na próxima aula. Mas até aqui, até a unidade 3, tem alguma dúvida, algum questionamento que vocês... Não, da minha parte, assim, tá tranquilo. eu também, professor. Bem de boa. Então tá. Então estarei aqui disponível para eventuais dúvidas. Então, sim, nós estamos Ok. quase terminando a sessão 4.1, né? Aí vai ter uns exercícios aqui. 4.2 vai tratar de desempenho, capacidade e maturidade. O CMMI, né? Que é a parte de desenvolvimento que talvez interesse para vocês, futuros desenvolvedores. Como que, como que são as melhores práticas para desenvolvimento. E o que mais? Eu acho que a próxima unidade é do CMMI. Aí tem os exercícios também. E 4.3 é ciclo de vida das métricas e modelos de maturidade em projeto de TI. Vai continuar falando de métrica, mas eu acho que a gente está até bem adiantado dentro do nosso cronograma aí. Então eu vou finalizar a lista de exercícios, vou passar para vocês. Tentem responder e aí a gente tira a dúvida na próxima aula dessa lista que eu vou encaminhar para vocês. Eu mando no grupo de WhatsApp, boto no Google Drive e vou botar no Ava também. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Por hora eu estou aguardando a necessidade de dúvidas. Eu fico aqui até às 21h30. Certo? Tranquilo, professor. O senhor vai colocar. Desculpa, o senhor vai colocar no